Paz do Senhor, meus amados, bem-vindos a esse canal. Meu nome é Suelen e hoje eu vou falar sobre uma mulher que tá lá em Juízes. Ela não é uma mulher respeitável, ela não é uma mulher admirável, ela não é uma mulher cheia de Deus. E você pode estar se perguntando o porquê então eu estou falando sobre ela. O motivo no qual eu tô falando sobre essa mulher é para abrir os nossos olhos, porque talvez você esteja convivendo com uma pessoa que seja assim. Ou talvez você esteja sendo, o que na minha opinião é pior, esteja sendo uma Dalila na vida de outras pessoas. Sim, essa mulher que eu estou falando é Dalila. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Juízes. Ela vai falar em diversos capítulos. Então ela fala a partir do capítulo, tem o capítulo 13 em diante, porque é sobre a história de Sansão. Sansão, para quem não conhece, ele foi um homem que ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado porque tinha o povo de Israel, que é o povo de Deus na Bíblia. E esse povo ele tinha um inimigo, que eram os israelitas. Nossa, me embadei tudo. Os filisteus. Isso mesmo. Ele tinha os filisteus como inimigo do povo de Deus, que eram os israelitas. Porém, conforme ele foi crescendo, ele acabou se bandeando pro lado de lá. Ele tinha uma força descomunal. Ele, com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens. Ele, com as próprias mãos, matou um leão. Então ele tinha uma força assim sobre-humana. Que a força que ele tinha era a força do próprio, que o próprio Deus tinha dado para ele. Só que ele conheceu uma mulher. E essa mulher, ela fez de tudo para descobrir os segredos de Sansão. Ela começou a se envolver com ele, não porque ela o amava, mas sim por status. Ele era um jovem atraente, ele já se encantou logo de cara por ela, porque ela era uma mulher muito, muito bonita. Isso nos faz pensar que nós temos que tomar cuidado com as aparências. Porque você já viu aquele ditado que cuidado porque nem tudo que reluz é ouro? Exatamente, a gente tem que tomar cuidado. Quando às vezes a gente olha assim e acha que só porque a pessoa fala muito mansa, a pessoa é muito... que essa pessoa é uma pessoa legal. E muitas vezes não é. Não é porque às vezes a pessoa é muito carismática que significa que ela também seja uma pessoa legal. Não é porque a pessoa ela canta bonito ou ela fala bonito as palavras de Deus que ela é uma pessoa cheia de Deus. Muitas vezes há pessoas no nosso caminho que elas são enviadas apenas para destruir o chamado de Deus na nossa vida. E nós temos que tomar muito, mas muito cuidado, porque em algumas vezes nós nos deixamos ser levados a ser essa pessoa na vida de alguém. E aí a palavra de Deus diz que os pais de Sansão sempre foram contra. A palavra de Deus diz que ela não era do povo de Deus. Então já começa com jugo desigual, o que não é uma coisa muito legal. Essa mulher, ela era uma mulher diferente do povo de Deus. Então eu quero te chamar a atenção. A gente sabe que jugo desigual não prospera. E hoje, como que tá o seu jugo? Como que é a sua escolha para o seu cônjuge? Como que você está fazendo? Será que tem como um acordo? Eu entendo que às vezes os pais não são contra, não porque a pessoa não é uma boa pessoa, mas principalmente aqui no Brasil tem muito. Nós somos criados a termos os filhos debaixo das nossas asas sempre. Então tem aquele negócio de o filho sempre vai fazer parte da minha família, independente se ele case ou não, o que é algo totalmente contraditório à palavra de Deus. Mas tem esse costume, então tem muitas mães que querem os filhos só pra ela e não querem que o filho se case, não quer que a filha se case, porque não quer tem medo de ficar sozinho. Tem aquele negócio de mãe ser muito ciumenta,
coisa e tal. Mas também tem um lado quando os pais são muito espirituais. Eles conseguem enxergar o propósito do filho. Às vezes a pessoa às vezes não é que a pessoa seja uma má pessoa, mas ela simplesmente não tem o mesmo chamado que o seu. Às vezes você tem um chamado para ir para as nações, mas a pessoa não tem um chamado de ir para as nações. E aí como que você vai juntar uma pessoa que tem um chamado para ir para as nações com uma pessoa que não tem um chamado para ir para as nações? E às vezes o chamado da pessoa é cuidar. É cuidar assim, vamos supor. É um chamado mais tipo caseiro, é um chamado mais aqui. Não é um chamado para ir, é uma pessoa que foi chamada para conviver ali. E aí um dos dois vai ter que abrir mão do chamado por causa do outro, o que não é legal. Então às vezes a gente se torna uma Dalila na vida de quem a gente mais ama, porque a gente não soube pedir uma orientação e principalmente ouvir a orientação que nos foi dada. Só que passando tudo isso, Sansão ele estava tão bobo, apaixonado, que ele não percebeu que estava muito claro diante dele. Por quê? Quando ela começou a ser paga para descobrir o segredo de Sansão, ela começou a perguntar para Sansão. Ela não foi discreta, ela foi rápida e objetiva. Ela falou: Sansão, você me ama? Amo. Você me ama mesmo? Amo. Então, qual é o seu segredo? Qual que é o segredo da sua força? Se você me ama, você vai me contar. Só que tem coisas que a gente não tem que contar, porque é um particular nosso, entre nós e Deus. E tem coisa, não é que você está guardando o segredo do seu cônjuge ou dos seus pais, não. Mas porque se você contar, certamente eles não vão entender. Então tem coisas que tem que ser só você e Deus. As suas fraquezas, você não tem que sair contando para as pessoas, porque nem sempre elas vão compreender essas fraquezas. E no momento mais oportuno delas, elas vão acabar julgando isso na sua cara. Então, as suas fraquezas, você só tem que falar para Deus. Porque ele fala o quê? Diga ao fraco que eu sou forte. Então, na sua fraqueza, você tem que falar para Deus para que ele seja forte na sua vida. Isso não foi isso que Sansão fez. Ele começou a falar: se você amarrar umas cordas novas, bem grossas, em mim, eu acabo, né? Isso vai tirar minha força. Quando Sansão dormiu, ela fez isso. E logo gritou: Sansão, os filisteus estão vindo, os filisteus estão vindo. Sansão arrebentou as cordas, deu uma surra nos filisteus e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele não percebeu. Ele estava tão bobo, apaixonado. Não é louco apaixonado, é bobo mesmo. É bobo apaixonado por ela, que ele estava cego. Ele não viu que ele estava amarrado. E assim foi feito diversas vezes. E ela sempre fazendo a chantagem emocional. Você conhece alguém assim, que faz as coisas por chantagem emocional? Eu entendo que muitas vezes nós mulheres nós somos um pouquinho mimadas. A gente gosta de ser mimada, de ser paparicada. Mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não ultrapassar o limite. E aí você pode estar se perguntando: Suelen, tá, mas qual que é esse limite? Sabe qual que é o limite? O limite não é você fazer um charminho pro seu marido, até mesmo porque eles também fazem um charminho pra sua mãe e seu pai. O limite chega quando a Bíblia diz que ela incansavelmente fazia isso com Sansão ao ponto dele desejar morrer. Você tem noção do que é isso? É uma pessoa, sabe, você já conheceu aquela pessoa que fica tanto no seu ouvido, mais tanto, que você faz as coisas não porque você quer fazer, mas você faz pra ver se ela para de encher o saco. Sabe aquela pessoa que tipo, ai não, eu vou fazer porque pelo menos essa pessoa é tão chata que ela vai ficar no meu pé? Sim, se você conhece uma pessoa assim, ela é uma pessoa Dalila. Você tem que se afastar dela, porque senão ela vai trazer ruína ao seu ministério. E se você for uma pessoa assim, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar matando o ministério de outras pessoas. Porque essa é a finalidade de Dalila, é te cegar espiritualmente e te levar à morte. Suelen, como que você sabe disso? Simples. Dalila, ela ficou ali. Já viu aquela pessoa que quer saber dos seus segredos?
Ai, me conta. Ai, vai, me conta como que você fez pra ter um casamento tão abençoado. Ai, eu quero saber, porque eu também quero ter um casamento tão abençoado quanto o seu. Ai, me conta, como que você fez pra você adquirir esse carro? Ai, porque eu quero também ter um carro. Ai, meu sonho é ter um carro igual o seu. A Bíblia diz que chegou uma hora que ele não aguentou tanto, que ele disse pra ela: as minhas tranças, se você cortar as minhas tranças, certamente eu perderei minhas forças. E foi o que ela fez. Ela pegou a navalha e cortou as tranças dele. E gritou. Quando ele acordou, ele já não tinha forças. E foi quando ele se ligou. Na burrada que ele fez. Sansão, ele foi pego. Arrancaram os olhos dele. Colocou ele no moinho. E Dalila? Dalila continuou vivendo a vida dela, festejando, porque é isso que acontece. É isso que acontece quando a gente deixa pessoas como Dalila entrarem na nossa vida. Elas vão de todas as maneiras possíveis nos esgotar, para descobrir os nossos segredos, para descobrir o porquê que você canta tão bem. Ai, eu queria cantar como você. Ai, me ensina a dançar como você. Ai, eu queria pregar que nem você prega. Ai, eu queria tanto conhecer a Bíblia que nem você conhece. Ai, é uma pessoa que ela tenta procurar os seus segredos de diversas formas. Quando ela encontra, ela não vai guardar. Ela vai expor. Ela vai te ferir. Ela vai te cegar. Ela vai te vender. Ela vai te destruir. E vai seguir a vida como ela sempre faz. Que o Senhor Jesus pode ter misericórdia de nós. Que Ele possa abrir hoje a nossa mente, a nossa visão. Para que se tiver alguém ao nosso redor que esteja tentando destruir com a nossa vida, destruir com o nosso ministério, Ele nos mostre a tempo, antes que nós fiquemos cegos. E que se nós estivermos fazendo com que alguém seja cego, que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos, nos converter. Que você possa pensar nisso e pedir para o Senhor abrir seus olhos, porque Ele vai abrir. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve. Até amanhã.